Olá, eu sou a Tati Loyola e sejam bem-vindos à parte 2 do vídeo sobre Skyroad. E aí, gente, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a trama em si, sobre os personagens, sobre o que aconteceu com spoilers. Então, se você não assistiu ainda, por favor, para por aqui, corre lá para dar uma conferida e depois volta aqui para confabular comigo. E a gente vai deixar um pouquinho de lado o que eu fiz lá no primeiro vídeo, que foi falar sobre aspectos visuais, sobre os personagens no geral, sobre a trama no geral. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, como eu disse anteriormente pra vocês, a trama gira em torno de mais ou menos 6 ou 7 personagens principais. Nós temos muitos outros, mas esses são os que tiveram mais destaque, que são as 3 prostitutas, ou putas, como elas se autodenominam lá, como elas são chamadas por todo mundo, que é a Coral, o Andy e a Gina, que tiveram motivações diferentes para entrar no bordel. Inclusive, eu disse erroneamente no meu primeiro vídeo aqui, aquele que tem um pouco mais de erros, que eu vou deixar disponível para vocês darem uma conferida lá também, juntamente com esses, que somente ela narrava a série, que é uma característica também própria de La Casa de Papel, onde a gente vê a Tóquio narrando a série, mais uma personagem forte, feminina. Mas não só ela narra a série, as 3 narram vários momentos, elas voltam ali as memórias delas, elas contam o que está acontecendo, que também é uma característica do Alex sempre, mesclar o presente com o passado, porque assim ele consegue explicar as motivações. Por exemplo, se o personagem tem qualquer atitude, esse flashback, essa memória que ele introduz ali no presente, que ele mescla com as cenas do presente, conseguem justificar muito bem a motivação do personagem, porque ele teve aquela atitude. E aí, gente, a Coral, ela é a única das 3 que entrou espontaneamente no bordel. Ela escolheu ser puta, ela teve uma motivação, que eu não vou dar o spoiler aqui pra vocês vão ter que ir lá pra descobrir por que ela entrou espontaneamente. E ela é uma personagem muito forte, muito decidida, e que ela ajudou muito a Gina, que é a nossa segunda puta. Ela teve um problema com o cafetão, porque ela queria muito voltar pra casa, ela queria muito rever o filho dela. Então ela queria pagar a dívida dela, que é uma coisa muito comum do tráfico de pessoas. Você fica endividado, porque você perde seu passaporte, você consome lingeries, preservativos, entre outras coisas, você acaba contraindo essa dívida com o cafetão. E ela queria muito ir embora pra casa. O Romeu, que é o cafetão, não permitiu que ela fosse. Então ela se envolve numa briga, ela se machuca, e as outras 2 meninas a ajudam, e a Coral ajuda muito. Depois a Wendy entra nisso também. E a Gina, ela das 3, é a que eu acredito que seja a mais sensível, porque ela não queria ter entrado nisso, ela foi enganada, inclusive pela mãe dela. A mãe dela a vendeu, porque eles viviam numa situação de extrema pobreza, e foi uma das chances, vamos dizer assim, que ela viu de conseguir ajudar a sustentar o neto, a si mesma, vendendo a filha para prostituição. Inclusive, ela se sente extremamente decepcionada quando ela descobre que a mãe dela fez isso. E ela é muito coração, ela é muito sentimento, ela chora, se emociona com facilidade. Ela é uma das personagens que eu acho que são mais sensíveis da série. Inclusive, ela está esperando um bebê. Então, acho que promete fortes emoções aí na segunda temporada, com certeza. E a Wendy, que é a última, interpretada pela Lala Esposito, mas não menos importante, ela briga como gente grande. E das 3, foi uma das que mais me impressionou por conta da motivação dela. Ela é lésbica, gente, é a personagem que nós temos aí da comunidade LGBTQIA+, que me surpreendeu, porque eu não imaginei que o Alex fosse introduzir uma personagem dessa, não porque LGBTQIA+, não possa ser prostituta, mas porque eu fiquei bastante surpresa, principalmente pela motivação dela. Ela entrou na prostituição por causa da namorada, ela entrou por amor, porque ela queria muito ter dinheiro para poder viver esse relacionamento. E ela acabou ficando presa, porque quem entra nesse universo parece travar uma luta incansável pela sobrevivência o tempo todo. Não só pelo fato de você ter que se relacionar sexualmente com diversos homens de diversos tipos, que na maioria das vezes abusa de você, como também pelo fato de, se você cometer algum erro, você perder a vida muito facilmente, porque a violência é uma coisa muito constante o tempo todo na série. Então o ritmo alucinante dela e a violência marcam o tempo todo a série. E aí, gente, a gente tem
o Romeu, que é o cafetão, e ele não é só um cara inescrupuloso que coloca o prazer masculino como o ditador de todas as coisas no mundo, inclusive o ditador desse processo que gera tanto dinheiro, que lava dinheiro, que atrai tantos investidores, que é o mercado do sexo. Mas ele mostra também durante a série um lado muito sensível quando ele se refere às filhas e à mulher que está sofrendo de um câncer. Inclusive, gente, eu não sei se eu fiquei desatenta, mas eu não vi a mulher do Romeu aparecendo na série, só a menção dela. E nós temos o Christian e o Moisés, que fazem parte e que fecham esse círculo dos protagonistas da série, que são os fiéis cães de guarda do Romeu que fazem qualquer coisa para defendê-lo. Então, lá no começo da série, quando as meninas se envolvem nessa briga com o Romeu, ele fica gravemente ferido, elas pensam que mataram ele, ficam desesperadas, fogem. E a série apresenta uma sequência de tragédias, é isso mesmo, gente, de tragédias acontecendo com elas ali, envolvendo elas em um crime atrás do outro, em um problema atrás do outro, em um ritmo eletrizante em que elas não param nem um minuto ali naquele cenário que é muito bonito e desértico ao mesmo tempo. Então, às vezes você fica assim, torcendo muito por elas, às vezes você fica brava com elas porque elas perdem a cabeça, porque elas brigam umas com as outras. Inclusive na cena em que a Lali, a Wendy, ela é deixada pra trás, eu fico assim com o coração na mão. Eu chorei, porque eu falei, meu Deus do céu, como as meninas conseguiram deixá-la pra trás. Mas aí a gente vê que a Gina a deixou para trás por conta do filho que ela tá carregando, porque ela queria salvar muito o filho dela. Mas aí a amizade fala mais alto, o apreço que elas têm uma pela outra, fazem com que elas voltem lá pra resgatar a Wendy naquele ritmo que, como eu falei pra vocês, é arrebatador. Você não consegue respirar e você não pode piscar ou você perde um detalhe. E aí, gente, aquela questão toda envolvendo o amor que o Alex tem pela Espanha também me encantou. Como eu disse pra vocês, a trilha sonora. E esse assunto que eu acredito que ele tenha tratado com aquela agressividade toda pra dar um choque de realidade, porque as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa. Elas estão acostumadas, como a própria série diz, a viver no mundo delas, na realidade delas, em que a realidade é muito perfeita, muito palpável, muito confortável, e que pra fugir dessa realidade, às vezes o homem vai até o bordel, porque em casa ele tem a mulher certinha, no bordel ele tem a putaria. E das meninas que fogem da realidade delas, seja por causa da fome, seja por causa de um amor não correspondido, ou seja porque você quer que esse amor dê certo, ou simplesmente porque você tá desmotivada, cansada de tudo que você viveu e você escolhe aquilo, como é o caso da Coral. E aí, gente, nessa caçada alucinante, nesse temor todo que as meninas enfrentam, nós vemos o abuso de drogas por parte do Christian e da Coral. Nós vemos pessoas inocentes morrendo o tempo todo por conta de informações que elas sequer possuem. Nós vemos lavagem de dinheiro, nós vemos estupro, nós vemos abuso, importunação sexual, as meninas são humilhadas constantemente. Eu confesso que eu me senti bastante incomodada com a cena em que a Wendy, ela diz que ela não quer, ela diz não pra um cara e o cara simplesmente não sabe escutar não, o que evidencia aqueles homens que não sabem escutar não, que eles são agressivos e o cara acaba estuprando ela. Então me deixou assim bastante mexida, bastante emocionada. Ela passa por toda aquela questão e eu achava num primeiro momento que ela ia bater no cara, que ela ia matar ele por causa daquela importunação, por causa da tentativa de estupro. Mas aí depois eu me toquei que o cara simplesmente estuprou ela no banheiro do bar e ela se sentiu totalmente destruída e ela não sabe como lidar com aquilo. Tanto é que nos diálogos finais ali com a Gina no posto de gasolina, ela diz que esperou tanto para poder dizer não para um cara, que ela achava que isso fosse ser libertador e acabou não resolvendo nada, porque o cara simplesmente não quis ouvir o não dela, não aceitou. Então, esse debate todo sobre o tráfico de pessoas, sobre as motivações, sobre uma parcela dos homens escravizarem mulheres sexualmente só por causa do seu desejo, e dessa questão toda envolvendo
Vingança, violência e abuso sexual são questões extremamente essenciais. Então, Sky Road é uma série essencial, é uma série que você deve acompanhar, é um assunto que você deve explorar e procurar formas de se informar e de ajudar pessoas que você acha que possam estar sofrendo com isso. É um assunto, como eu disse, extremamente essencial e que eu acredito que vai render coisas maravilhosas para uma segunda temporada. Para finalizar esse vídeo, gente, teorias. A Wendy vai morrer por conta daquele tiro que ela tomou? O Moisés vai morrer porque ele está literalmente enterrado? E a Coral? Ela vai morrer porque ela está sendo enforcada pelo Romeu? Que, gente, que homem é aquele? É só o Alex para criar esses personagens. Porque, pensa comigo. Em La Casa de Papel, ele criou personagens que enfrentam chuvas de bala e não morrem. O Romeu leva uma bela de uma pancada na cabeça, fica desacordado com metade do corpo paralisado e ele luta de espada. Ele enforca uma prostituta. O que mais que esse homem vai aprontar? Porque eu olhei assim e falei, ué, como assim? O que tá acontecendo? Então, eles vão morrer? Não, gente, eu não acredito que nenhum deles vão morrer, porque o Alex é mestre em fazer personagens que estão à beira da morte ressurgirem majestosamente das cinzas. Então, não acredito que nenhum vá morrer. Acredito que as prostitutas que estão ainda no bordel podem sim ajudar as meninas a recuperar todo o dinheiro do trabalho delas, a recuperar a sua liberdade, a retomar o controle da sua vida. E se você quer confabular comigo sobre essa série, deixa um comentário aqui pra mim. Você pode me escrever um e-mail para labiafeminina@gmail.com ou me mandar direct lá no Instagram, @TatianaVieira, escrito normal, e Loyola com Y, pra você poder me achar e me seguir lá, tá bom? Um beijo, feliz Páscoa pra vocês, eu espero que vocês aproveitem muito, relembrem o verdadeiro significado dela, que é estar mais próximo de Jesus Cristo, de Deus, se conectar de verdade com a sua espiritualidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!